E agora falando da pré-lista da seleção brasileira, tá? Pré-lista da seleção brasileira foi divulgada com nomes como Pedro, do Flamengo, Neymar, Gabriel Jesus, Antony, Thiago Silva e sem o nome do Estevão. Agora, eu já vou trazer uma outra informação que eu recebi hoje de uma fonte fortíssima na CBF, tá? Que foi exatamente essa frase que foi dita para mim. Thiago, abre aspas, tá quase impossível pro Neymar ir para a Copa do Mundo. Foi isso que foi dito. E aí eu falei, mas calma aí, ele tá na pré-lista, sim, mas não tá, pelo que eu escuto do Mister, né, como eles chamam o Ancelotti, lá dentro, pelo que eu escuto do Mister, tá muito difícil, tá quase impossível. Eu ainda perguntei, então eu posso bancar que ele tá fora da Copa do Mundo? E aí foi dito, não. Aí é claro que não. Vai que o Ancelotti, em cima da hora, vê que o cara tá entregando um pouco mais, ou eles se falam, aí não. Mas, pelo que se fala hoje, dentro da CBF, as chances do Neymar não ir para a Copa são muito maiores do que o Neymar ir para a Copa do Mundo. E quem me passou isso foi uma fonte muito forte dentro da CBF. Quando eu perguntei por que está quase impossível para o Neymar, primeiro, porque se analisa ali na CBF que ele não consegue fazer 6, 7, 8 jogos. 8 jogos em sequência. E eles queriam muito avaliar isso para uma Copa do Mundo. Também não caiu bem a história do Mirassol, que o Ancelotti saiu do Canadá para Mirassol para ver o jogo do Mirassol contra o Santos. Foi avisado ao Santos que ele iria para esse jogo e o Neymar não foi na partida. E também eu falei aqui do último clássico agora, Palmeiras e Santos, que o Neymar não jogou por causa do gramado sintético e que isso não caiu bem na seleção brasileira. Porque o comentário teria sido, porra, ele não tá no momento de escolher jogo. Ele tá no momento de jogar tudo que é jogo para mostrar serviço. Não caiu muito bem também essa ausência no clássico. E aí outra coisa, e que o Pedro ganhou muita força nos últimos jogos, hein? Que eles estão levantando números do Pedro. O Pedro ganhou muita força para conseguir ir para a Copa do Mundo. Você vê que foi a tempo o crescimento do Pedro. O Pedro tá na briga para ir para a Copa do Mundo e com nome forte, tá? Nessa briga. Mauro César Pereira, Neymar, Pedro, Antony, Gabriel Jesus. Teve alguma surpresa para você nessa pré-lista? Você mesmo que diz que para você o Neymar hoje é um jogador imaginário. Você acha que nem na pré-lista você achou que ele estaria ou não? Você acha que estaria? E outra, Mauro, se você gostou da pré-lista da seleção brasileira, tendo aí Neymar, Pedro, Thiago Silva e aí surpresas como Gabriel Jesus e o Antony, Mauro César Pereira. Você quer que eu responda se eu gostei? Eu nem olhei essa pré-lista, para ser sincero, eu tô nem aí para essa pré-lista. O interesse é a lista de segunda-feira, quem é que vai? 55 nomes, não é isso? Tenho mais o que fazer, né, Thiago? Eu não jogo meu tempo fora, não, ficar olhando o nome por pré-lista de 55 jogadores. Porra, o Neymar hoje, ele não é um jogador imaginário, ele é o craque imaginário. Que ele tá jogando. Jogando, ele tá jogando. Não tá jogando nem mal, não. Mas o craque ele não tem sido. O craque não tem sido. Mas ele hoje tem se comportado como um jogador de futebol, sem dúvida alguma. Mas o craque ainda tá na imaginação das pessoas. Ele ficar na lista aí de 55, eu acho ok também, não vejo problema nenhum, não. Mas 55 Ô, Mauro! nomes...
Fica aqui exercitando. Será que leva isso, leva aquilo? Por mim, tanto faz. Ele leva quem ele quiser. Na hora que aparecer a lista, a gente vai. Ontem soltaram 55. Hoje, que já falou, soltou, não tem um monte que não estava de ontem e já está hoje. Teve um monte de especulação ontem que hoje já mudou. Já mudou. Eu não, Ô, Mauro, eu não perco meu tempo. Mas pela primeira vez você falou uma coisa, é diferente do que você sempre falou sobre o Neymar, né? Que agora você falou, ele agora até tá jogando. Sim, mas é verdade. Tá jogando... As coisas mudam, a gente vai, né? Bem. Ele tá jogando, mas não tem sido o craque. Tem sido craque? Não, craque não, tem sido um jogador. Mas o craque ainda tá na imaginação das pessoas. Ele não tem sido o craque, jogador decisivo, aquele cara. Mas enfim, ele ficar em 55, por mim, tanto faz. Ele, Pedro... Mas pelo que ele tá jogando agora, você acha que dá pra brigar ou não? Ainda é um absurdo falar dele na Copa. Pelo amor de Deus, você não tá me perguntando isso, né? Tá de sacanagem, né? Não tá afim de me sacanear, né, Thiago? Porra. Você sabe a minha resposta há quantos anos, cara? Porra. O Mauro, ele não levaria... E Vamp, você sempre diz que você levaria, Vamp. Né? O Neymar para a Copa do Mundo. O que você acha, e a pergunta que eu vou te fazer, que o Brasil perderia sem o Neymar na seleção brasileira? Hoje, o que você acha que o Brasil perderia? Porque muita gente diz o seguinte, os adversários respeitam mais com o Neymar. Aí outros dizem, o Neymar pode ter lampejos. Aí outros dizem que não tem jogador com culhão na seleção brasileira, que todos falam que o Neymar tem que ir para a Copa. Então ele tem que ir para ter alguém de culhão nessa Copa do Mundo. O que você acha, Vamp? Que o Brasil perderia... O que você tá rindo, cara? Não, mas vai terminar. Sem o Neymar na Copa do Mundo. Não, eu tava pensando aqui, você estava falando, né? Algumas seleções, eu estava conversando com o Bruno antes aqui do programa. Por exemplo, a seleção da Bósnia já mandou os 26, né? E qual foi a outra, Bruno? Mesmo? Suécia. A Suécia também já mandou os 26. Já mandou logo os 26 que tem. Ó, chegou mais. Pode ter lá os 29 de sobreaviso, ó, mas 26 é esse aqui. Quando você estava falando, eu digo, pô, aí tá falando Neymar, Curaçao, que vai para a primeira Copa do Mundo, a seleção do Caribe aqui demitiu o treinador que perdeu da Austrália e da China. Não sei, Curaçao, até Curaçao acha que vai ganhar a Copa. Então vai fazer uma Copa boa. Aí a gente tá falando aqui em relação ao Neymar, né? O Flávio Prado falou muito bem. Semana que vem aqui na segunda-feira, né? Vai ser às 17 horas a convocação. O debate vai ser se o Neymar vai ou não vai. Os demais, ninguém tá aí. Pode fazer um comentário sobre um ou outro. O Pedro foi, o Pedro não foi. Mas um comentário simples, né? O Hendrick, que tá aí também na dúvida, foi ou não foi? Por exemplo, na lista que soltaram ontem, não tava o Antony, não tava o Samuel Lino, não tinha uma galera. Não tava o Everton do Grêmio, que tá também, né? Saiu, falou que ele tava hoje. E em relação ao Neymar, ele falou, o cara saiu do Canadá para ir para Mirassol, nada contra Mirassol, né? É uma viagem longa até daqui em São Paulo mesmo, de carro, aí você tem que ir até Rio Preto de avião, depois ir até Mirassol. Aí falou que o cara saiu do Canadá para ir lá em Mirassol ver o jogo para ver o Neymar. O Neymar não tava. Aí se esperou um jogo do Neymar contra o Flamengo. O Neymar também não tava. Aí se esperou outro jogo do Neymar antes do Bahia, outros jogos, o Neymar não foi. Saiu a lista de 55, Thiago Silva tá, né? Tem vários jogadores que não teve com o Ancelotti. A de ontem foi fake, a de hoje eu também não sei se é. Aí a gente vai comentar só sobre o Neymar. Eu acho, um achismo meu, antes eu achava, te falei aqui, eu achava muito que ele ia. Aquele tempo todo. Falta uma semana para ter a convocação. Há 2 semanas atrás você falou, tá vendo? Eu falei que não ia. Agora você está começando a concordar comigo. Porque tá afunilando e falta menos de uma semana. E eu tô achando que tá mais distante, porque a gente... Como você tem fontes na CBF, tá muito próximo agora, tá amigo, almoçando, jantando, fazendo perguntas em coletiva da CBF... A gente tem amigos também. A gente trabalha na PAN, mas tem amigos também em outros lugares, trabalha com outras pessoas, que independentemente... Agora você tem seu parça, soquinho na mão,
Não, a gente... Vem cá, você acha que a gente só comenta de bola aqui? A gente só comenta de bola aqui, eu, você, o Mauro, o Flávio, o Piperno. Quando a gente tá na nossa bancada, a gente tem vários amigos, a gente fala com outras pessoas também. E o debate é esse. O que você acha? O que você não acha? O que acha? O que não acha? E nesse achismo todo, eu não sou um poste, pode mudar. Eu estou achando que ficou mais longe. Mesmo metendo gol contra agora, no final de semana, que ele fez o gol contra Bragantino, que eu acho até que a jogada, a qualidade dele chapar, ele fez, mas que a jogada começa, o Neymar dá um passe, que o passe é errado, o zagueiro do Bragantino vai, escorrega, aí o outro domina, tenta dar um corte, aí a lucidez de fazer o corta-luz de quem fez, mas que nem você falou antes, né? A gente tem aí os bastidores, eu vou ficar muito surpreendido pelo que eu escutei de uns caras que é lá de dentro também, que tem amizade, é influente, anda com homem. Me parece que ele tá distante, viu, Tico? Cara, tá, porque algumas coisas incomodaram o Ancelotti, entendeu? Eu acho que se fosse qualquer brasileiro, ele já tava na Copa. Ele já tava... qualquer treinador brasileiro era Neymar, mas o Ramon foi... o Dorival, o Diniz, que passado foram os três, estaria tranquilo, qualquer outro brasileiro. Estaria Neymar e quem ele quisesse do lado dele. Com o Carlito, pelo que eu estou escutando, tá muito mais distante, viu? É isso. E reforça ainda mais aquela apuração que eu fiz, Bruno. Que o Vampizoa, que bom, que hoje eu tenho realmente... Por exemplo, Tico, claro, por exemplo, claro que por exemplo, na lista de ontem, que saiu ontem, tinham 5 só do Flamengo. Na de hoje tem 7. Na de ontem não estava o Samuel Lino... E nem o Léo Ortiz. Né? O Antony não estava na de ontem. Que saiu ontem, um monte de coisa, né? Enviado. Hoje eu vi da Argentina. Eu vi 50 da Argentina. Da última Copa dos argentinos não vão 6. E o treinador argentino, o Scaloni, né? Ele foi lá tentar convencer o Di Maria. O Di Maria falou que não quer. O Di Maria tá jogando bem. Se meteu um gol agora no final de semana contra o Independente, que foi um golaço. E o Scaloni queria que ele fosse, ele falou, não, pra mim já deu seleção. Diferente do nosso aqui, que tá na dúvida, né? Lá, o Scaloni tá pedindo pra um veterano ir, que está jogando. O daqui é dúvida. Uma dúvida assim, uma dúvida pra não ir. Isso... eu trouxe essa apuração há algum tempo, que o Ancelotti, Bruno, ele tem a seguinte mentalidade. Ele, não sou eu, tá? E isso em cima do que me falaram. Que ele vê que as principais seleções que vão brigar por título na Copa do Mundo, todas têm algum jogador que não corre pelo time. Aí ele citou Mbappé na França, Messi na Argentina, Cristiano Ronaldo em Portugal, se eu não me engano, até o Yamal pela Espanha, que ele enxerga que não corre pelo time, tá? Pelo time. E aí ele falou que no Brasil ele quer que todos os jogadores corram muito pelo time. Provavelmente o Ancelotti vai tentar fazer essa seleção brasileira não ser aquele futebol arte, mas ser aquele futebol hipercompetitivo. Muito competitivo. Vamos marcar muito forte, não vamos sofrer gol, vamos tentar achar nosso gol e não levar lá atrás. É o que eu percebo, né, por essa mentalidade. Até por isso que eu disse que o Neymar perdia muito da força dele na seleção brasileira e agora, com essa notícia que eu recebi hoje, perde ainda mais. E reforça ainda mais essa teoria, Bruno. Então eu perguntei pro Vampeta, eu vou te perguntar, o que você acha que o Neymar somaria nessa seleção brasileira? Assim, se alguém, você, né, que você sempre diz com muita convicção que você levaria o Neymar. Se alguém falasse para você, Bruno, você tem 5 minutos para convencer o Ancelotti do porquê que o Neymar deve ir para a Copa, o que você falaria? Um jogador... E outra, Sim. eu vou querer saber de você e depois do Mauro. Thiago Silva
apareceu nessa pré-lista. Thiago tá com quantos anos? 40? Por aí, é. E digo mais, eu levaria o Thiago Silva. Eu levaria o Thiago Silva para a Copa. Porque eu acho que tem pouco jogador confiável. Por isso que eu levaria o Neymar também. E entendo ele levar o Danilo, mas o meu zagueiro veterano seria o Thiago, não o Danilo. Eu acho que se pegar a lista dos que vão, e a gente não vai errar muito isso, né? Pode errar um ou outro, mas todo mundo sabe mais ou menos quem vai. Tem muito jogador que jogou pouquíssimo na seleção. Tem muito jogador que só foi com o Ancelotti agora, na última lista, França e Croácia, mostrando que o ciclo foi muito ruim e que pouca gente garantiu vaga. Ibanhas só foi agora com o Ancelotti. Léo Pereira só foi agora com o Ancelotti. O Bremer, esse por lesão, mas é um jogador já mais confiável, levaria o Bremer, sem dúvida. Jogou a última Copa, né? Jogou até na Copa. Jogou e foi tranquilo. Igor Thiago nunca foi com o Ancelotti. O Endrick nunca foi com o Ancelotti, mas esse eu levaria, porque já jogou bem na seleção também. O próprio Fabinho, que é um veterano, jogou pouquíssimos minutos com o Ancelotti. O Andrei Santos fez muito pouco na seleção. O Ryan, que acho que tem alguma chance de ir com a lesão do Estevão, também jogou muito pouco, jogou só agora. Acho que tem muito jogador que é uma interrogação. Pode chegar... o Danilo jogou muito pouco, mas o Danilo jogou muito bem. Danilo eu levaria, o do Botafogo. Tem muito jogador que, assim, vai porque não tem outro. Sim, vai porque... E é uma aposta, torcer para dar tudo certo naquela hora. Naquele mês, e pode acontecer, é uma Copa. Acho que o estilo de jogo da seleção vai ser de jogar no contra-ataque, é uma seleção que, por exemplo, pode sofrer contra uma retranca da Escócia no terceiro jogo. Escócia toda fechadinha, o Brasil sem espaço, e aí você vai ser obrigado a ter mais a bola e criar, e eu acho que vai ser um sofrimento para criar contra uma seleção desse estilo, bem fechada. Se pegar lá na frente uma seleção mais forte, acho que vai jogar atrás e no contra-ataque, atrás e na velocidade. Tentar marcar forte, botar Vinícius Júnior para correr, botar Rafinha para correr, Luiz Henrique, Endrick, quem estiver jogando ali. Acho que ele vai apostar muito nisso, porque assim, não deu para formar um time. Torcer para aquele mês dar tudo certo. Outra coisa, no gol, rezar pro Alisson tá bem. Que ele não joga há um tempo, porque os outros goleiros eu acho que, assim, eu não confio em nenhum. Torcer pro Alisson chegar minimamente bem, e ele já não tá no seu auge. Ele já não tá no seu melhor, e tá machucado, já tá um tempo fora. Mas eu acho que é o único goleiro confiável que tem. Os outros todos ali... Eu teria muita dúvida em quem eu levaria de goleiro. Eu não, assim, eu até pensaria em levar um Fábio, sim, porque eu acho que os goleiros ali, fora o Alisson, eu gosto muito do Alisson, eu acho que nenhum é confiável. Tem que rezar pro Alisson recuperar. E por que eu levaria Neymar? Porque é um cara que já está acostumado a jogar esse tipo de jogo, é um cara que, se entrar em campo, não vai sentir esse jogo. Outros, eu não sei se vai sentir. Igor Thiago, se vai sentir o jogo? Não sei, pode não sentir. O Ryan, o Ibanhas lá atrás, enfim, vários aí que eu citei. É dúvida, porque eles jogaram muito pouco na seleção, jogaram muito pouco esse tipo de jogo. Neymar já jogou muitas vezes. Neymar é um cara que, perto do gol, ele pode ser perigoso. Neymar é um cara que tem um peso, que tem um respeito dos atletas do time dele e do adversário. Acho que o Neymar daria mais confiança para esse elenco. Acho que tem muita gente do elenco que quer o Neymar ali para ficar realmente tudo em cima do Neymar, assim, em relação à mídia, que se o Brasil perder a Copa, mesmo se o Neymar estiver lá e como reserva, a culpa vai ser dele. E os outros vão ficar mais leves para jogar. Se o Neymar não for, aí são outros que vão ter que assumir o negócio aí. Até agora ninguém assumiu. Eu acho que muito dessa discussão sobre o Neymar é porque ninguém pegou o lugar dele. Que nem ele hoje pode pegar porque ele já está mais velho. Mas se alguém tivesse assumido esse lugar de grande estrela do time, ninguém falaria do Neymar. É porque ninguém pegou o lugar dele. É o mesmo motivo que o Alexandre, o lateral esquerdo, vai para a Copa, porque nenhum lateral esquerdo pegou o lugar. É o mesmo motivo que o Fabinho vai ser o reserva do Casemiro, porque ninguém pegou o lugar de volante ali, como nessa de um cara para assumir para ele esse peso, essa responsabilidade, ninguém pegou, está aberto. E hoje não é o Neymar que vai assumir isso, mas ele estando lá, eu acho que volta todas as atenções para ele e o resto pode jogar mais tranquilo, mais leve. E ele, em algum momento, pode ajudar. Não é ele que vai resolver alguma coisa agora. Ele está mais velho e está cheio de lesão. O Neymar não vai ser mais o que ele foi, mas nunca. Mas os outros ali que estão mais inteiros que ele, eu não sei o que eles vão ser, porque eles quase não jogaram na seleção. Alguns ali. Então, assim, eu não sei o que vai ser o Ryan numa Copa, o Igor Thiago. Eu acho que eles são interrogações tão grandes quanto o Neymar. Um pelo físico e o outro porque
pode chegar num jogo desse e não conseguir jogar, porque trava, é outra coisa, é uma pressão que eles nunca encararam, é um outro tipo de jogo. Pode ser que eles entrem e fiquem muito à vontade. Um cara que fica muito à vontade é Luiz Henrique, outro que fica muito à vontade é o Endrick. Provavelmente eles vão começar a Copa no banco, mas se demorar muito, se o primeiro jogo não for bom, o segundo não for, eu meteria os dois para jogar. Os dois jogam muito à vontade na seleção. Mas tem muito cara ali que quase não jogou na seleção, que eu não sei como vai reagir uma Copa do Mundo. O Neymar é um cara que medo de jogar um jogo desse não vai ter. E eu faria assim um acordo público com ele. Eu vou te levar, não para jogar todas, vai jogar de vez em quando, e eu vou falar isso publicamente na entrevista. Você topa? Topo. Eu vou falar publicamente para ser um compromisso público. Beleza? Beleza. Então vamos embora. Bruno, mas eu acho que aí eu entendo a defesa do Neymar na Copa, tá? Entendo. Mas aí é comparar com o Ryan, eu acho que não, porque os caras estão no auge deles, né? O Neymar não tá no auge, o Neymar tá longe do auge dele. Sim, mas eu tô falando, mas eu não sei se o... Eu tô falando psicológico, a dúvida do Neymar é a física, dos outros é uma dúvida porque eles nunca jogaram esse tipo de jogo. Pode chegar lá e simplesmente não jogar, porque nunca jogou esse tipo de jogo, nunca. É uma dúvida tão grande quanto ele. Um pelo físico e o outro porque é um jogo inédito. Pode chegar e tá super à vontade, mas pode chegar e travar. E eu acho que tem muito cara aí nesse elenco que jogou muito pouco na seleção. Por isso eu levaria Thiago. Sim, se me perguntar, você leva o Léo Pereira ou o Thiago? Thiago. Mas sem dúvida, Thiago Silva. Você leva o Ibanhas ou o Thiago Silva? Thiago Silva. Sem nenhuma dúvida. O Thiago Silva, né? Vamos ver aqui. Quantos anos ele tá? Eu acho que ele tá com 40, se eu não me engano. Eu vou botar aqui agora na internet, se o Kaique também puder ajudar com a idade de 41 anos. Thiago Silva tem 41 anos, né? Tá jogando ainda no Porto, foi campeão português, né? Pelo Porto. O Bruno defende Thiago Silva e Neymar. Mauro, você já falou que o Neymar você não defende. O Thiago Silva, uma informação que eu recebi, tá? Mais uma delas, é que o nome dele ganhou muita força quando o Militão sai da Copa do Mundo. Porque seria um defensor experiente, com bagagem de Real Madrid, que sai dessa Copa e aí poderia pesar ter uma experiência ali do Thiago Silva. Mas, porra, o Thiago tem 41 anos. Eu acho que nem o Thiago imaginou estar nessa pré-lista. E outra, Mauro, que eu te pergunto também é sobre o Pedro. Eu também apurei sobre o Pedro e a informação que eu recebi o nome do Pedro ganhou muita força e a chance dele ir para a Copa é real, sim. Ele tem mais chance que os outros? Isso não me falaram. Mas falaram que estão muito de olho nos números do Pedro, tá? E que o Pedro ganhou muita força não só com o Ancelotti, mas nos bastidores ali gerais da CBF, Mauro. Eu queria que você falasse desses dois nomes e se tem algum outro que você gostaria. Eu sei que não, que você já falou que essa lista para você é nada, mas pelo menos desses dois nomes aí. Thiago Silva, com 41 anos, numa pré-lista de Copa, e Pedro, jogador do Flamengo, que tá voando nesses últimos meses com o Leonardo Jardim, Mauro. Não levaria o Thiago Silva. Eu acho que o Danilo tá lá porque ele joga mais de uma posição, né? O Thiago, não lembro do Thiago jogando como lateral, né? Com o Militão joga de lateral, o Danilo joga de lateral e zagueiro. E o Pedro, sinceramente, não sei se é o caso, não. Tenho muitas dúvidas. Talvez o Igor Thiago faça mais sentido, o jogador que está jogando na Premier League. O Pedro tem alguns momentos, né? Mas não é uma longa, grande fase, altos e baixos. Enfim, não tenho opinião formada sobre isso, não. Por mim, tanto faz. Sendo sincero, tanto faz. E outra coisa, eu tenho muitas dúvidas das especulações, porque eu não acredito, sinceramente, que o Carlo Ancelotti, que é amigo do Vamp, fique comentando isso com muita gente, sabe? Eu imagino que ele deve guardar isso a 7 chaves, deve ter talvez 1, 2 pessoas com as quais ele compartilha informações. Então, acho que tem muita gente que fica ali no redor e que fica tentando tirar conclusões por uma frase, por uma reação, né? Ele faz um elogio, fulano, aí o cara, opa, já, sabe? Não sei até que ponto todas essas especulações realmente
de nomes aí que o Vamp falou, ontem era uma lista, hoje é outra. Eu li uma lista ontem, quando saiu assim, hoje eu vi a lista já de manhã no programa de televisão, totalmente diferente, não tava o Antony, não tava o Samuel Lino, não tava o Léo Ortiz. A CBF não divulgou a lista oficialmente, a AFA, por exemplo, alguém fez divulgou. isso aí, não, aquela azulzinha que mandaram, eu não sei de onde é que surgiu aquela azulzinha. É que hoje começou, com certeza, alguns nomes a vazarem, porque os clubes são comunicados, aí começa a vazar para algum jornalista. Do Flamengo ontem tinha 5, ontem tinha 7, por exemplo. O Vitor Roque não tá, nenhuma das duas. Na AFA tem Gia e Aníbal Moreno, essa aí foi oficial. Eu vi da Argentina. E o Estevão está sendo dado como fora, né? Mas se não tem a lista oficial, tá fora mesmo. A de ontem ele tava. A de hoje já pois A de ontem o Estevão tava. Enfim. Não tava o Kaique do Cruzeiro, a de hoje tá o Kaique do Cruzeiro. E pelo menos hoje é terça-feira, segunda-feira sai essa lista, acaba esse assunto chatíssimo. E aí vai saber mesmo que é os 55, né? Aí você porque é os 26. Aí vamos não, os 26, porque se alguém dos 26 tiver problema, só pode ser dessa lista dos 55. Né? Exatamente. Você não pode chamar outro. Tem que trabalhar com essa lista aí. Agora... Aí vai ficar um monte de cara de 29, vai sacar. Será que alguém... A partir daí vai ter se o Neymar não for convocado, aí vai ter uma outra história, né? Que vai ser assim, se o Brasil for campeão, esquece o Neymar. Se o Brasil não for campeão, viu como o Neymar, como se o Brasil tivesse ganho 14, em 18 e 22 com o Neymar. Ele mais jovem, mais inteiro, foi a 3 Copas, não aconteceu nada. Nada. Aliás, aconteceu que em 18 ele foi meme, né? Aquele negócio que ele caía lá e tal. Em 14 ele foi atingido pelo Zúñiga, uma falta dura, e saiu da Copa, não teve nada a ver com aquela vergonha de 7-1, muito pelo contrário. Em 10 ele deveria ter ido, o Dunga não levou, né? Ele estava surgindo muito bem, jogando pra caramba. Ele e o Ganso deveriam ter ido, mas ele preferiu levar outros jogadores, né? E em 22, a seleção era toda para ele, o Tite todo fazia tudo para ele, mas não aconteceu nada também de importante. Fez aquele gol, não adiantou nada, passou a Copa do Mundo inteira tentando fazer aquele gol, enfim... Por isso tudo que eu acho muito cansativo, porque tudo é muito imaginário, sabe? O craque imaginário, que foi e hoje não consegue ser mais. O que ele faria na Copa é tudo imaginação em cima de uma coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Quando eu era mais jovem, mais inteiro, então... O que me faz pensar que vai ser diferente? Uma casualidade? Sei lá o quê? Honestamente. Então esse assunto vai nos perseguir até o final da Copa, depois da Copa. Enfim, mas vamos em frente. Por isso que eu gosto da Copa do Mundo. Não gosto da cobertura de seleção brasileira. Acho um porre. Um porre. A Copa do Mundo é legal. A Copa do Mundo, os jogos, as seleções, muito legal. Mas a cobertura de seleção brasileira é uma coisa chatíssima. Não importa quem seja o técnico, o presidente da CBF, os jogadores, é um negócio muito chato. É muito chato. É muita coisa em cima de penduricalhos, de coisas menores, sabe? Com tanta coisa legal que acontece no Mundial de Futebol. Marcos André. Oi. Pedro e Thiago Silva. Você levaria para a Copa do Mundo? E outra, tem Antony e Gabriel Jesus aí, hein? Por exemplo, que ninguém nem falava no nome desses caras. Como zagueiro, Thiago Silva joga mais do que Ibanes. E o Pedro eu levaria os dois. O Igor, Thiago e o Pedro. Na seleção dos 26 mil, os dois estão. E você acha que Antony e Gabriel Jesus tem alguma chance? Aí que os 29 que sobrar vai ficar rezando para... Lógico, vai querer rezar pro mal dos outros, mas vai ficar quietinho ali, vai que alguém machuca. Sempre machuca alguém.